O martelo bateu 3 vezes no balcão de madeira manchado de óleo. Fernando levantou os olhos do motor do Fiat Uno que consertava e viu a mulher de vestido vermelho parada na entrada da oficina, claramente perdida, claramente não pertencendo àquele lugar. O sol da tarde de quinta-feira iluminava sua silhueta por trás, criando um contraste quase irreal entre ela e as ferramentas enferrujadas penduradas na parede. Antes de continuar, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Comenta aí de onde você está assistindo. Fernando Silva tinha 36 anos e trabalhava como mecânico há 18. Suas mãos calejadas e manchadas de graxa permanente contavam a história de incontáveis motores desmontados, de noites viradas para entregar um carro no prazo, de suor e dignidade. Acordava todo dia às 5 da manhã, preparava o café forte na garrafa térmica velha e seguia para a oficina que herdara do pai na periferia de Ribeirão Preto. A rotina era implacável, mas tinha um propósito: Miguel. O menino de 6 anos com olhos castanhos iguais aos dele e o sorriso que partia o coração do pai todas as manhãs. Desde que Juliana morrera há 3 anos, atropelada por um motorista bêbado que nunca foi preso, Fernando jurara que o filho não sentiria falta de nada que estivesse ao seu alcance. "Bom dia", disse a mulher do vestido vermelho, hesitante. Sua voz tinha aquela dicção perfeita de quem estudou em boas escolas, mas havia algo de genuíno na gentileza. "Meu carro morreu ali na rodovia, uns 500 metros daqui. O guincho vai demorar horas e eu preciso muito estar em São Paulo até às 6. Fernando limpou as mãos no pano já imundo que carregava no cinto. Eram 3h30. Tinha 2 carros para entregar ainda hoje. Miguel sairia da escola às 5 e ele prometera fazer miojo com salsicha, o prato favorito do menino. Mas havia algo na expressão dela, uma vulnerabilidade disfarçada de compostura que o fez assentir. "Deixa eu ver o que eu posso fazer." O Civic 2018 prata metalizado dela estava parado no acostamento, pisca-alerta ligado, completamente deslocado, na paisagem de terra vermelha e cana-de-açúcar ao fundo. Fernando abriu o capô e diagnosticou em 3 minutos. Correia dentada rompida. Conserto caro, demorado, impossível de fazer ali. "Vai precisar guinchar", ele disse, mas então viu a expressão dela desabar por uma fração de segundo antes de recompor a máscara. "Mas eu posso improvisar uma solução temporária. Vai aguentar até São Paulo se você não forçar." "Quanto vai custar?" Fernando calculou mentalmente. A peça, seu tempo, o atraso nos outros serviços. R$ 300, mas vou precisar de 1 hora. "Marina." Ela se apresentara assim, só Marina, sem sobrenome. Abriu a bolsa cara, daquelas que Fernando via nas vitrines do shopping quando levava Miguel no parquinho gratuito. "Eu pago 400 se você conseguir fazer em 40 minutos. Ele poderia ter aceitado. Poderia ter usado esse dinheiro extra para comprar aquele tênis de LED que Miguel implorava há meses. Mas havia algo na maneira como ela oferecera, não como arrogância, mas como desespero educado, que o fez negar com a cabeça. 300 tá bom, e eu faço em 40 minutos. Trabalhou rápido com a precisão de quem conhece cada parafuso, cada conexão, cada macete que os manuais não ensinam. Marina ficou ali perto, inicialmente desconfortável com o calor, o cheiro de graxa, os olhares curiosos do ajudante adolescente de Fernando. Mas então começou a reparar. Reparou na organização meticulosa das ferramentas, cada uma em seu lugar. Reparou nos desenhos infantis pregados com fita crepe na parede dos fundos, rabiscos de carros e bonecos que claramente eram feitos por uma criança pequena. Reparou em como Fernando trabalhava, concentrado, eficiente, ocasionalmente assobiando baixinho uma música sertaneja. "Você tem filhos?" ela perguntou, surpreendendo-se com a própria curiosidade. Fernando não levantou os olhos do motor. Miguel, 6 anos. "E a mãe?" "Morreu. Faz 3 anos." A voz dele não carregava autopiedade, apenas um fato. "Acidente. A gente estava junto desde os 17. Ela era tudo." Marina sentiu algo apertar no peito. Conhecia histórias assim. Via dezenas delas todos os dias no tribunal. Mas havia algo diferente em ouvir daquela maneira,
vinda de um homem com graxa até os cotovelos que falava da esposa morta com a mesma reverência com que apertava cada parafuso, com cuidado, com respeito, com amor. Pronto, Fernando anunciou 38 minutos depois. Vai te levar até São Paulo, mas segunda-feira você precisa trocar a correia de verdade. Qualquer oficina faz. Marina pegou a carteira novamente, mas Fernando fez um gesto inesperado. Sabe que foi? Deixa pra lá. Como assim? Você precisa chegar em São Paulo. Eu posso ver que é importante. Fica com os 300. Compra um café na estrada, relaxa. Dirigir nervosa é pior que correia arrebentada. Marina ficou parada ali, no meio da oficina, que cheirava a óleo queimado, e tinha calendário antigo de oficina na parede, completamente desconcertada. Em seu mundo, de sentenças e parágrafos juridiqueses, de gravatas italianas e almoços executivos, gestos assim não existiam. Tudo tinha preço. Tudo era transação. Eu não posso aceite. Já tá feito. Fernando sorriu, e havia tanta sinceridade naquele sorriso que Marina sentiu algo estranho, algo que não sentia há muito tempo. Só me promete que vai trocar a correia direito. E dirige com cuidado. Ela estendeu a mão formal, mas quando seus dedos tocaram a palma grossa e calejada dele, houve um segundo, apenas um segundo, em que ambos sentiram aquela eletricidade inexplicável. Obrigada. Nem sei seu nome. Fernando. Fernando Silva. Obrigada, Fernando. Ela entrou no carro, ligou o motor que roncou instável, mas vivo, e foi embora. Fernando ficou vendo o Civic prata desaparecer na poeira da estrada, sem saber que acabara de conhecer a mulher que mudaria tudo. Porque Marina não ia para um jantar de negócios ou um happy hour com amigas. Marina era juíza federal há 8 anos, especializada em varas de família, e naquele exato momento deveria estar presidindo uma audiência preliminar em São Paulo. Uma audiência sobre um caso de disputa de guarda que chegara à sua mesa 3 semanas atrás. O caso de Fernando Silva versus família Cardoso. Miguel estava sentado na mesa de madeira velha da cozinha, a língua de fora em concentração máxima, enquanto tentava escrever seu nome no caderno de caligrafia. Fernando preparava o miojo com salsicha na panela velha de pressão que foi de sua mãe, o cheiro enchendo a casa pequena de 2 quartos onde viviam. Pai, a tia na escola disse que a vovó quer me buscar no sábado. Eu vou? Fernando sentiu a familiar pontada de preocupação. A vovó era Berenice, mãe de Juliana, e buscar significava mais uma tentativa de provar que ele era incapaz de criar o filho sozinho. As visitas começaram amorosas, depois se tornaram investigativas, depois viraram confrontos velados. Agora havia advogados envolvidos. A gente vê, campeão. Agora vem jantar. Miguel correu e pulou na cadeira, Homem-Aranha estampado no peito da camiseta já surrada de tanto lavar. Fernando colocou o prato na frente do filho e sentou para comer seu próprio macarrão. Não tinha carne, não tinha salada, não tinha a nutrição que os livros de criação que ele lia, escondido na biblioteca pública, recomendavam. Mas tinha amor. Tinha a presença diária. Tinha o pai ali, todo dia, toda noite. Hoje um homem na escola perguntou da mamãe, Miguel disse entre garfadas. Ele tinha um caderninho, era da prefeitura, tinha uma foto assim, no carro dele. O sangue de Fernando congelou. Assistente social. Eles estavam investigando de novo. E o que você disse? Que a mamãe tá no céu e que você faz miojo muito bom. Miguel sorriu, inocente, sem entender as implicações. Ele perguntou se você trabalha muito. Eu disse que sim, que você conserta carro e às vezes chega tarde, mas sempre chega. Fernando engoliu o nó na garganta. E você tá feliz, Miguel? De verdade? O menino olhou para o pai com aqueles olhos castanhos enormes. Eu só queria que você não ficasse tão cansado. Naquela noite, depois de colocar Miguel para dormir na cama que ocupava o quarto inteiro, Fernando dormia no sofá da sala há 3 anos. Ele sentou na varanda minúscula da casa e fumou um cigarro, vício que tentava largar, mas que voltava toda vez que a pressão aumentava. A família de Juliana tinha dinheiro. Não eram ricos, mas tinham conforto. Casa própria grande, carro novo, viagens ocasionais. Quando Juliana morreu, inicialmente ajudaram.
Depois começaram as insinuações. Miguel precisava de estrutura melhor, de educação adequada, de oportunidades que um mecânico não pode dar. Fernando sabia o que eles viam. Um homem de 36 anos que cheirava a graxa, que morava numa casa alugada com mofo no teto do banheiro, que tinha segundo grau completo e nenhuma perspectiva além da oficina. Eles viam fracasso, indignidade. Mas Miguel via o pai, o homem que fazia aviãozinho com a colher na hora da comida, que inventava histórias de super-heróis mecânicos antes de dormir, que nunca, nem uma única vez em 6 anos, deixou o filho sentir falta de abraço, de atenção, de amor. O telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Fernando Silva. Voz feminina, oficial. Aqui é do Tribunal Federal. A audiência preliminar do processo de guarda foi reagendada para segunda-feira, 10 horas. Você precisa comparecer, preferencialmente com advogado. O não comparecimento pode prejudicar seu caso. O coração dele disparou. Segunda? Mas eu tenho que trabalhar segunda, É obrigatório, senhor Silva. Segunda-feira, 10 horas, Fórum Federal de Ribeirão Preto. A mulher desligou. Fernando ficou olhando o telefone. Depois a oficina no quintal do lado. Depois a janela do quarto onde Miguel dormia. Obrigatório. Como se ele pudesse simplesmente fechar a oficina, perder o dia de trabalho, pagar um advogado que não podia pagar. Mas ia. Claro que ia. Porque se havia algo que os últimos 3 anos ensinaram, é que ele faria qualquer coisa pelo filho. Qualquer coisa. Segunda-feira, chegou com céu nublado e ameaça de chuva. Fernando acordou às 4 da manhã. Banho rápido, barba feita com a gilete já cega que arranhava mais que barbeava. Vestiu a única calça social que tinha, comprada num brechó para o velório de Juliana, e uma camisa polo azul marinho, que era o mais próximo de apresentável em seu guarda-roupa. Deixou Miguel com Dona Judite, vizinha aposentada que tomava conta do menino nas emergências, em troca de alguns concertos que Fernando fazia em sua casa. Só até meio-dia, ele prometeu. Eu volto e busco ele na escola. O Fórum Federal de Ribeirão Preto era um prédio imponente de concreto e vidro que intimidava. Fernando passou pela segurança, constrangido quando o detector de metal apitou por causa da chave de boca que esquecera no bolso, e procurou a sala 204, segunda audiência à esquerda. A família de Juliana já estava lá. Berenice, sogra dele, em conjunto de linho bege e colar de pérolas. Seu marido Osvaldo, aposentado do Banco do Brasil de terno e gravata. E o advogado deles, Dr. Henrique, conhecido na região por nunca perder um caso de família. Fernando, Berenice disse com aquela voz que misturava pena e desprezo. Que bom que você veio. Estava preocupada que seu trabalho impedisse. Ele não respondeu. Apenas sentou no banco do lado oposto sozinho, sem advogado porque o defensor público que pegou seu caso estava em outra audiência. A porta da sala da juíza se abriu. Uma assessora chamou. Processo 1045-2024. Disputa de guarda. Podem entrar. Fernando entrou na sala e o mundo parou. Porque sentada atrás da mesa de madeira escura, toga preta impecável, cabelos castanhos presos em coque baixo profissional, estava ela. Marina. A mulher do vestido vermelho. A mulher do carro quebrado. A mulher que ele ajudou na quinta-feira. Os olhos dele se encontraram e Fernando viu o reconhecimento instantâneo, o choque, a mesma eletricidade que sentira quando apertaram as mãos 5 dias atrás. Marina, doutora Marina Andrade, juíza federal da 2ª Vara de Família, estava tão pálida quanto ele se sentia. Sentem-se, por favor, ela disse, e a voz saiu levemente trêmula antes de recompor a autoridade. Processo número 1045 de 2024. Autores: Berenice Cardoso e Osvaldo Cardoso. Requerido: Fernando Silva. Fernando mal ouvia. Seu cérebro estava aos berros. Ela é a juíza. A mulher que vai decidir se eu perco meu filho é a mulher que eu ajudei. Ela... Doutor Henrique, Marina continuou, forçando-se a olhar para o advogado e não para Fernando. Apresente os argumentos da ação. O que se seguiu foi uma hora de humilhação meticulosa. O advogado dos Cardoso apresentou relatórios.
A casa pequena sem quintal adequado, o quarto que Fernando não tinha, as refeições inadequadas, baseadas em miojo e pão com margarina, o trabalho que fazia Fernando chegar tarde algumas noites, a ausência de figura materna, a renda insuficiente. Fernando ouvia tudo, cada palavra uma facada, porque era verdade. Era tudo verdade. Ele era pobre, ele morava numa casa velha, ele trabalhava muito. Ele mal tinha dinheiro para comida, quanto mais para as oportunidades que o advogado listava. Escola particular, inglês, natação, plano de saúde. E para concluir, Excelência, Dr. Henrique disse com a voz cheia de fingida preocupação, há relatos de que o requerido ocasionalmente deixa o menor sozinho quando precisa fazer entregas de madrugada. Um menino de 6 anos, completamente desassistido. Isso é mentira, Fernando explodiu, levantando pela primeira vez. Eu nunca deixei Miguel sozinho. Quando tenho emergência, ele fica com a vizinha. Nunca, nem uma vez. Senhor Silva, Marina disse, e havia algo em sua voz. Dor? Conflito? Que fez ele sentar novamente. Vou precisar que mantenha a compostura. Seus olhos se encontraram novamente, e Fernando viu ali. Ela se lembrava. Lembrava da oficina, do gesto, da generosidade. Mas estava usando a máscara de juíza, a armadura profissional que precisava usar para fazer seu trabalho. Tora, Marina, o advogado continuou. E Fernando notou como ela estremeceu levemente com o tratamento informal. Os avós maternos oferecem estabilidade financeira, ambiente familiar estruturado e possibilidades educacionais que o pai sozinho simplesmente não pode prover. Esta não é uma questão de amor. Tenho certeza que o Sr. Silva ama seu filho. Mas amor não paga terapia quando a criança precisar processar o trauma de perder a mãe tão jovem. Amor não garante um futuro melhor. Marina escrevia, mecânica, anotações que provavelmente não faziam sentido, porque sua cabeça estava em guerra. Ela via Fernando ali, o mesmo homem que recusou dinheiro para ajudá-la. O mesmo homem que trabalhou rápido, não por ganância, mas por empatia. O mesmo homem cujos desenhos infantis nas paredes da oficina mostravam um pai presente, amoroso. Mas via também os relatórios, as fotos da casa pequena, a renda mensal de R$ 2.000 que mal cobria o básico, as contas de luz atrasadas, a realidade crua de um pai solteiro pobre tentando criar um filho num país que não oferece estrutura para isso. Alguém mais gostaria de se manifestar? Ela perguntou, protocolar. Berenice levantou-se. Excelência, eu só quero o melhor para meu neto. Minha filha está morta. Isso... Ela fez uma pausa teatral, limpou uma lágrima. Isso me destruiu. Miguel é tudo que me resta dela, e eu vejo esse menino definhando em pobreza quando poderia ter tudo. Quando eu poderia dar tudo. O que não vai dar é pai, Fernando disse baixo, mas audível, porque o pai sou eu. Silêncio pesado. Marina fechou os olhos brevemente. Quando abriu, era só profissionalismo. Vou determinar visita de assistente social à residência do requerido. Avaliação psicológica de ambas as partes. E audiência final daqui a 30 dias com todos os laudos. Por hora, o regime de guarda permanece com o pai, mas as visitas dos avós devem ser mantidas aos finais de semana alternados. Está suspensa. Fernando saiu daquela sala como sonâmbulo. No corredor tentou alcançar Marina, que saía pela porta lateral. Doutora Marina, eu... Não. Ela parou, mas não virou. Não podia virar porque se virasse ele veria. Veria a dúvida, a confusão, o interesse inadequado. Não podemos conversar sobre o caso fora do tribunal. Não é sobre o caso. Ele chegou perto, ignorando o olhar fulminante da assessora. Eu só... Preciso que você saiba. Tudo o que eles disseram é verdade. Eu sou pobre. Minha casa é velha. Eu não posso dar escola particular ou viagem para Disney para o meu filho, mas ele é minha vida. Desde que Juliana morreu, cada decisão que eu tomo é pensando nele. Cada centavo, cada hora, cada escolha. Ele é tudo que eu tenho. Marina virou, finalmente, e Fernando viu lágrimas contidas nos olhos dela. Eu sei, ela sussurrou. Eu vi aqueles desenhos na parede da sua oficina.
Eu vi como você falou dela. Eu sei. Então você sabe que eles não podem me tirar ele. Eu sei que a lei nem sempre é justa e que meu trabalho é aplicar a lei, não meus sentimentos. Ela respirou fundo. 30 dias. Faça tudo certo nesses 30 dias. Conserte o que puder. Mostre estrutura. E se não for suficiente? Marina não respondeu. Apenas seguiu pelo corredor, deixando Fernando ali, no fórum frio, com o peso do mundo nos ombros. Os dias seguintes foram um borrão de tentativas desesperadas. Fernando pintou a casa com tinta barata. Organizou um quarto para Miguel com a ajuda de Dona Judite, que doou uma cama velha. Começou a acordar meia hora mais cedo para preparar café da manhã de verdade, não só pão com manteiga. Imprimiu cardápios nutricionais gratuitos da internet na Lan House. Na quinta-feira seguinte, ele estava debaixo de um Gol 2005, quando ouviu a voz feminina na entrada da oficina. Fernando? Ele deslizou para fora do carro, ficou em pé e congelou. Marina estava ali. Não de toga, mas daquele mesmo vestido vermelho. Estava diferente, cabelo solto, maquiagem mais leve, mas ainda claramente deslocada na oficina suja. Você não pode estar aqui, ele disse, mas sem convicção. Eu sei. Ela olhou em volta. Viu que não havia mais ninguém. O ajudante já tinha ido embora. Por isso vim depois do horário. Fernando, eu não consigo parar de pensar. No caso? Em você. A confissão saiu, crua, honesta. Em como você me ajudou sem me conhecer. Em como você falou dela, da Juliana. Em como há desenhos de criança na sua parede, mas você trabalha até as mãos sangrarem para dar mais. Eu não consigo ser imparcial. Fernando deu um passo à frente. E isso é ruim? Péssimo. Eu sou a juíza do seu caso. Se alguém descobre que estou aqui, eu posso perder minha carreira. Você pode perder automaticamente a guarda. Isso é... Ela procurou a palavra. Absolutamente inadequado. Então por que você veio? Marina ficou em silêncio. Depois caminhou até a parede onde os desenhos de Miguel estavam pregados. Tocou um deles, um carro voador com a legenda torta, Pai e eu voando. Porque eu vejo dezenas de casos todo mês, pais que abandonam, que batem, que não querem nem saber. E quando finalmente aparece um que faria qualquer coisa pelo filho, eu tenho que considerar tirar essa criança dele porque ele não tem dinheiro suficiente. Porque a lei diz que melhor interesse da criança pode ser medido em dinheiro de natação e escola particular. E você acha que é justo? Não. Mas eu tenho que aplicar a lei. Fernando limpou as mãos no pano, aproximou-se mais. E se houvesse uma forma de você conhecer a verdade? Não os relatórios, não as fotos, a verdade de verdade. Como? Vem jantar amanhã, vem conhecer o Miguel, vê como a gente vive, não como juíza, como Marina. A mulher do carro quebrado que eu ajudei porque parecia que ela precisava. Marina deveria ter dito não, deveria ter ido embora, deveria ter mantido a distância profissional. Mas havia algo no jeito que Fernando a olhava. Não como alguém que poderia decidir o destino dele, mas como uma pessoa, apenas uma pessoa, que fez ela assentir. Amanhã, mas não pode ter ninguém que me reconheça. E só 1 hora. 1 hora, ele prometeu. Marina foi embora, e Fernando ficou ali, no meio da oficina, com o coração batendo de um jeito que não batia desde antes de Juliana morrer. Ele estava fudido. Completamente fudido. Porque estava se apaixonando pela juíza que decidiria se ele perderia seu filho. Sexta-feira à noite. Fernando preparou a casa como nunca tinha preparado. Pediu a Dona Judite uma toalha de mesa bordada emprestada. Comprou frango de verdade. Fez arroz com um capricho incomum. Preparou salada com os vegetais mais baratos do mercado, mas cortados com a precisão que usava em motores. Colocou Miguel no banho, vestiu ele com a roupa de domingo, deu aquela bronca suave quando o menino reclamou. Mas pai, por que a gente está todo arrumado? Vai ter visita? Vai sim, campeão, uma amiga minha. Uma namorada? Miguel perguntou com aquela inocência que perfura qualquer defesa adulta. Não, só uma amiga. Marina chegou às 7, pontual. Trazia uma caixa de brigadeiros, claramente comprados numa confeitaria cara, e um presente embrulhado.
Ela trocara o vestido vermelho por calça jeans e blusa branca simples, mas ainda havia aquela elegância inevitável, aquela postura de quem cresceu em outro mundo. Miguel correu até a porta. Oi, você é bonita! Marina riu, genuína. Oi, e você deve ser o Miguel. Seu pai fala muito de você. Ele falou de mim? O menino olhou para Fernando surpreso, como se não pudesse conceber que o pai falasse dele para outras pessoas. Falou. Disse que você é o melhor desenhista de carros voadores do Brasil inteiro. O rosto de Miguel iluminou. Eu sou. Quer ver meus desenhos? E assim começou. Miguel arrastou Marina para o quarto improvisado, mostrou cada desenho colado na parede, e havia dezenas, todos cuidadosamente preservados por Fernando em plástico fino de arquivo. Explicou cada um, cada carro impossível, cada super-herói mecânico, cada história que o pai inventava na hora de dormir. Marina via e seu coração partia aos pedaços, porque aquele quarto era minúsculo, o cobertor tinha remendos, os brinquedos eram poucos e velhos. Mas havia tanto amor, tanto cuidado. Os livros infantis empilhados vinham da biblioteca pública, mas estavam preservados como tesouros. O abajur era velho, mas funcionava, iluminando perfeitamente para a leitura noturna. A cama tinha sido montada com precisão de engenharia, cada parafuso apertado no lugar exato. E esse aqui, Miguel apontou para um desenho diferente, mais cuidadoso, é da mamãe. O pai não deixa tirar. Diz que ela está no céu cuidando de nós, mas que a gente não esquece. Era um desenho infantil de 3 figuras, pai, mãe e filho, de mãos dadas embaixo de um sol enorme. No canto, com a letra caprichada de Fernando, Juliana, amor eterno, saudade permanente. Marina teve que virar o rosto, piscar as lágrimas. O jantar foi simples, mas feito com carinho. Miguel tagarelou sem parar sobre a escola, os amigos, o professor aqui era legal, mas às vezes brava. Fernando ria, corrigia suavemente, ensinava modos à mesa com gentileza. E Marina apenas assistia àquela dinâmica perfeita de pai e filho, aquele amor palpável, aquela família quebrada, mas ainda inteira. Quando Fernando levantou para buscar a sobremesa, Marina ficou sozinha com Miguel. Você gosta do seu pai? Ela perguntou delicada. Eu amo ele. Resposta imediata, olhos enormes. Ele é o melhor pai do mundo. Às vezes ele fica triste, eu sei, mas ele sempre ri comigo. E ele sempre está aqui. E seus avós? Você gosta de visitá-los? O rosto do menino se fechou levemente. É legal, eles têm videogame e piscina, mas eles vivem falando que o pai não cuida direito de mim. E isso não é verdade. O pai cuida muito. Ele cuida todo dia. Marina sentiu algo se partir dentro dela. E você quer morar com eles? Não. A resposta saiu quase como grito, assustando o menino com a própria veemência. Desculpa, mas não. Eu quero ficar com meu pai, sempre. Fernando voltou com brigadeiros, os que Marina trouxera, porque ele claramente não podia comprar sobremesa. Eles comeram enquanto Miguel contava a história que inventou na escola, e Marina percebeu que estava rindo. Rindo de verdade, não aquele riso social de jantares profissionais. Quando Miguel começou a cochilar na mesa, Fernando o carregou para o quarto. Marina ficou na sala pequena, olhando as paredes. Tinha fotos. Fernando e Juliana jovens, apaixonados. Juliana grávida, mão no ventre, sorriso radiante. Miguel bebê. A mesma foto ao longo dos anos, sempre os 3, sempre felizes. E depois, apenas os 2, pai e filho, persistindo. Fernando voltou, fechou a porta do quarto delicadamente. Ele dormiu. Sempre dorme cedo às sextas, cansado da semana. Fernando. Marina virou e havia lágrimas nos olhos. Você sabe que eu não posso fazer isso. Essa visita foi absolutamente inadequada. Eu sei. Se descobrirem, você perde automaticamente. E eu perco tudo. Eu sei. Mas eu precisava ver. Ela deu um passo à frente. Precisava ver que você é exatamente quem eu achei que era. Precisava ver que esse menino não precisa de piscina ou videogame. Ele precisa de você. E tirar ele daqui seria destruir os 2. Você vai decidir a favor dos avós.
A voz de Fernando estava embargada. Não sei. A lei... Ela respirou fundo. A lei não está do seu lado. Os laudos, os relatórios, a assistente social, tudo vai apontar que os avós oferecem mais. Mais estabilidade, mais conforto, mais futuro. Mas não mais amor. Amor não é critério legal suficiente. Fernando aproximou, tomou a mão dela. Marina deveria ter recuado. Não recuou. Então me diz, o que eu faço? Como eu mostro para a lei que o que importa não é o tamanho da casa ou da conta bancária? Não sei. Não sei, Fernando. Ele a beijou. Foi impulsivo, desesperado, errado em todos os níveis profissionais e éticos. E Marina correspondeu, porque também estava desesperada, porque também sentiu aquela conexão inexplicável desde a quinta-feira no acostamento da rodovia. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. Isso foi uma péssima ideia, Fernando completou. A pior ideia possível. Eu tenho que ir. Marina pegou a bolsa, mas na porta virou. 30 dias. Eu te dou esses 30 dias para você mostrar que merece. Junta provas, arruma testemunhas, mostra que Miguel é feliz, faz tudo certo. E eu vou fazer o que a lei mandar, porque é tudo que eu posso fazer. E se não for suficiente? Então a gente vive com as consequências, tanto você quanto eu. Marina foi embora. Fernando ficou ali, na porta da casa pequena, vendo o Civic prata desaparecer na noite. E pela primeira vez, desde que Juliana morreu, ele se permitiu chorar. Os 29 dias seguintes foram de preparação militar. Fernando acordava às 4, preparava café da manhã elaborado, deixava tudo documentado em fotos, levava Miguel à escola no horário exato, buscava no horário exato, almoço e jantar caseiros, balanceados, tudo fotografado. Pagou, com dinheiro emprestado do seu Raimundo, dono da oficina ao lado, por consultas particulares ao dentista e oftalmologista para Miguel. Tudo documentado. A assistente social veio numa quarta-feira chuvosa. Era uma mulher de 50 anos chamada doutora Helena, com olhos cansados de quem já viu muito. Ela passou 3 horas inspecionando cada canto da casa, cada aspecto da relação entre pai e filho. Fernando preparara o melhor almoço que conseguiu. Arroz, feijão, carne moída, farofa, salada. Tudo simples, mas feito com esmero. Senhor Fernando, doutora Helena disse depois que Miguel saiu para brincar no quintal. Você entende que os avós oferecem vantagens substanciais? Entendo. Eles têm mais dinheiro, casa maior, futuro mais confortável. E você acha que pode competir com isso? Fernando olhou pela janela, vendo Miguel empurrar um carrinho de controle remoto quebrado que ele consertara 3 vezes. Não, não posso. Mas eu ofereço algo que dinheiro não compra. E o que seria? Eu acordo todo dia pensando nele. Cada decisão que tomo é: isso é bom pro Miguel? Eu pulo refeições para ele comer. Trabalho doente para pagar a escola. Durmo no sofá faz 3 anos para ele ter cama. Não porque espero gratidão, mas porque sou o pai dele. E ser pai é isso. Você deixa de ser o centro da sua própria vida. E eu sei que os avós amam ele. Sei que querem o melhor. Mas eles querem o melhor para eles. Querem preencher o vazio da filha que perderam. Eu quero o melhor para ele. E o melhor para ele é ter o pai presente. Doutora Helena escreveu longamente no caderno. E a questão da ausência de figura materna? Ele tem Dona Judite, tem a professora, tem a mãe do amiguinho da escola que às vezes o busca. Tem mulheres ao redor, mas ninguém substitui a mãe, nem eu tento. A gente fala da Juliana todo dia, ela é parte de nós. A assistente social acenou e foi embora com seu relatório. Fernando não sabia o que ela escreveria, mas fizera o melhor possível. 2 dias antes da audiência final, Fernando estava fechando a oficina quando Marina apareceu novamente. Ele nem se surpreendeu. Era como se ambos fossem ímãs agora, inevitavelmente atraídos apesar de toda razão contrária. Eu não deveria estar aqui, ela disse. Ritual. Mas está. O relatório da assistente social chegou. O coração de Fernando parou. E? Marina olhou em volta, garantindo que estavam sozinhos. Equilibrado. Ela reconhece que Miguel é bem cuidado emocionalmente,
mas aponta as limitações materiais. Recomenda que a decisão seja baseada em avaliação holística do melhor interesse da criança, o que significa que é minha decisão. E você vai decidir o quê? Não sei. Ela parecia exausta. Fernando, a lei é clara. Melhor condição financeira pesa, estabilidade pesa. Os avós oferecem tudo isso. E amor? Presença? São importantes, mas não são suficientes legalmente. Fernando encostou no capô de um carro derrotado. Então eu já perdi. Não disse isso. Marina aproximou-se, tocou levemente o braço dele. Disse que a lei não está do seu lado, mas lei e justiça nem sempre são a mesma coisa. Você vai contra a lei? Vou usar a margem que a lei me dá para fazer o que acho certo, mas preciso que você entenda. Se eu decidir a seu favor, a família vai recorrer. Vão investigar cada aspecto do caso, e se descobrirem que eu vim aqui e que eu... Ela parou, implicação clara. Que você o quê? Marina olhou nos olhos dele. Que eu me apaixonei pelo requerido. O silêncio foi absoluto. Apenas o vento fazendo a corrente pendurada balançar. Você não deveria. Não posso. Mas aconteceu. Ela deu um passo atrás. Por isso, segunda-feira será nossa última interação. Eu vou decidir. Você vai acatar. E nunca mais nos veremos. Porque é a única forma de proteger os dois. E de proteger Miguel. Ah, se eu não quiser isso. Não importa o que queremos, importa o que é certo. E o certo é eu fazer meu trabalho sem que sentimentos interfiram. Fernando queria gritar. Queria dizer que ela não podia simplesmente aparecer na vida dele, mostrar que conexões reais ainda eram possíveis, e depois desaparecer. Queria dizer que pela primeira vez desde Juliana, ele sentiu algo além de cansaço e obrigação, mas não disse nada disso, porque ela tinha razão. Segunda, então. Segunda. Marina foi embora, novamente. E Fernando ficou ali se perguntando como algo que começou com um carro quebrado e um gesto de gentileza terminaria decidindo o resto da sua vida. A sala de audiências estava mais cheia na segunda-feira. Berenice e Osvaldo com 2 advogados agora. Fernando sozinho, porque o defensor público estava em outra cidade. A assistente social presente. E Marina, impassível em sua toga, máscara profissional perfeitamente colocada. Última oportunidade para manifestações antes da sentença, ela anunciou. Dr. Henrique levantou. Excelência, reiteramos todos os argumentos prévios. Nossos clientes oferecem estabilidade comprovada. O Sr. Fernando, apesar de bem intencionado, simplesmente não possui os recursos necessários. Pedimos a guarda definitiva para os avós maternos. Berenice estava chorando, estrategicamente. Por favor, Excelência, é tudo o que me resta da minha filha. Marina olhou para Fernando. Senhor. Fernando, algo a declarar? Ele deveria ficar calado, mas levantou-se e as palavras saíram do coração. Eu não tenho dinheiro, não tenho casa grande, não posso pagar escola cara ou viagem de férias, mas eu tenho amor, tenho presença, tenho 3 anos de noites acordado quando ele tinha febre. Tenho 1000 desenhos nas paredes, tenho jantares à mesa todo dia, tenho histórias antes de dormir, tenho cada lágrima enxugada e cada risada compartilhada. E se a lei diz que isso não é suficiente, então a lei está errada. Porque filho precisa de pai, não de conta bancária. Silêncio absoluto na sala. Marina escreveu, longa e metodicamente. Depois olhou para cima. Vou ler minha decisão. Fernando sentiu o mundo girar. Após análise detalhada dos autos, das inspeções, dos laudos e das manifestações, decido pela manutenção da guarda paterna. Berenice soltou um grito. O advogado se levantou indignado. Excelência, com todo respeito... Silêncio. A voz de Marina era aço. Meus fundamentos. O artigo 1583 do Código Civil estabelece que a guarda será atribuída a quem revele melhores condições para exercê-la. E melhores condições não são sinônimo de melhores condições financeiras. O Estatuto da Criança e do Adolescente é claro. Criança tem direito à convivência familiar e comunitária. Miguel tem convivência plena com o pai.
tem rotina estabelecida, tem vínculos escolares. Tem, acima de tudo, vínculo afetivo profundo e saudável com o genitor. Ela respirou fundo. Os avós oferecem vantagens materiais inegáveis, mas a assistente social foi clara. Não há negligência, não há risco, não há razão legal para quebrar uma estrutura familiar que funciona. Miguel é bem cuidado, amado, presente nas decisões cotidianas de um pai dedicado. Concedo aos avós regime de visitas ampliado, todo final de semana alternado e férias compartilhadas. Mas a guarda permanece com o pai. Fernando não conseguia acreditar, não conseguia respirar. Além disso, Marina continuou, e sua voz embargou quase imperceptivelmente. Determina o acompanhamento semestral assistencial para garantir que a família tenha acesso a recursos públicos adequados, Bolsa Família, caso elegível, programas de assistência alimentar, suporte educacional. Não vou permitir que falta de estrutura social do Estado seja justificativa para separar pai e filho. Ela bateu o martelo. Encerrada a audiência, Berenice desabou em choro real agora, consolada pelo marido. O advogado já rascunhava o recurso, mas Fernando apenas ficou ali, parado, tentando processar que tinha ganhado, que não perderia Miguel. Marina saiu pela porta lateral antes que ele pudesse agradecer. 3 dias depois, Fernando estava debaixo de um Toyota, quando ouviu a voz dela. Você nunca troca o óleo desse carro? Ele deslizou para fora e lá estava. Marina, jeans e camiseta simples, sem maquiagem, cabelo solto, um sorriso pequeno, mas genuíno. Achei que você tinha dito que nunca mais nos veríamos. Eu menti. Ela chegou perto. Ou melhor, mudei de ideia, porque não consigo parar de pensar. E porque recebi um pedido de transferência aprovado. Transferência? Para São Paulo. Vou trabalhar no Tribunal Regional. Não serei mais sua juíza. Seremos apenas 2 pessoas que se conheceram em circunstâncias incomuns. Fernando levantou, limpando as mãos. Você fez isso por mim? Fiz por mim, porque descobri que aplicar a lei cegamente não me faz feliz. Quero fazer a diferença de outras formas. E por quê? Ela tocou o rosto dele suavemente. Porque conheci um mecânico que me ensinou que caráter importa mais que currículo. Marina. E porque tem um menino de 6 anos que eu quero conhecer melhor. Se você deixar, se ele deixar. Sem pressão, sem pressa. Apenas ver no que isso pode dar. Fernando a beijou ali, no meio da oficina suja, com graxa nas mãos e suor na testa. E foi o beijo mais verdadeiro de sua vida desde Juliana. Tem uma condição, ele disse contra os lábios dela. Qual? Você tem que gostar de miojo com salsicha, porque é o prato favorito do Miguel. Marina riu, aquela risada livre que ela não dava há anos. Acho que consigo me adaptar. 6 meses depois, numa tarde de sábado, Miguel desenhava na mesa da cozinha da casa, que agora tinha 3 quartos. A transferência de Marina veio com aumento salarial, que ela discretamente usou para ajudar Fernando a alugar um lugar melhor. Presente de amiga. Fernando terminava de montar o berço novo no 3º quarto. Marina assistia da porta, mão no ventre ainda plano, mas onde crescia uma nova vida. Surpresa, inesperada, assustadora, perfeita. Você tem certeza? Fernando perguntou pela 100ª vez. É muita coisa, é rápido demais, é exatamente o que eu quero. Marina entrou, abraçou-o por trás. Família, real, imperfeita. Nossa! Miguel entrou correndo. Pai! Marina! Terminei o desenho. É vocês 3. E o bebê, somos uma família. O desenho era típico de criança de 6 anos. Desproporcional, colorido demais, perfeito. 4 figuras de mãos dadas. E no canto, com a caligrafia caprichada que Fernando reconheceu como sua própria. Família Silva Andrade. Amor que a lei não pode medir. Fernando olhou para Marina, que tinha lágrimas nos olhos. Olhou para Miguel, que sorria sem entender toda a imensidão daquele momento. E pensou em Juliana, que estaria orgulhosa, que aprovaria, que queria que ele fosse feliz. Vem cá, campeão. Fernando abriu os braços. Miguel pulou. Marina se juntou. E ali, naquele abraço triplo, numa casa alugada em Ribeirão Preto,
Numa tarde comum de sábado, estava tudo o que realmente importava. Não era conto de fadas. Ainda havia contas atrasadas. Ainda havia dias difíceis. Ainda havia saudade de Juliana. Ainda havia processo de recurso que Berenice moveu, mas perdeu. Ainda havia ajustes, conversas difíceis, noites sem dormir. Mas havia amor. Havia presença. Havia uma família que escolheu existir contra todas as probabilidades. E no final era isso que contava.